Mateus capítulo 1. Eu vou ler, irmãos, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, e Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Abençoa a nossa vida, Pai, e renova, ó Deus, o nosso interior. Sopra sobre nós com o sopro da Tua graça, que essa mensagem seja renovadora para o nosso coração. Que saiamos daqui animados por confiar em Ti, por quem Tu és, ó Deus. Porque no Natal Tu te revelas a nós. Mas não só no Natal, sempre na Tua palavra. E, ó Deus, ó Pai, em cada momento da nossa vida, Tu tens mostrado a Tua glória a nós. E nós Te somos tremendamente gratos. Então, Pai, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje de manhã, a nossa cantata, entre aspas, do coro masculino, chamou-se Canções de Advento e de Natal. E alguém me perguntou, pastor, por que a gente fica falando esse negócio de advento? Isso não é coisa de católico romano, pastor? Presbiteriano tem esse negócio de advento? Como é que é isso? O que é esse negócio de advento? Advento, queridos amigos e irmãos, é o primeiro tempo do ano litúrgico, o qual antecede o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz. Então, a primeira referência, irmãos, que aconteceu ao tempo do advento, aconteceu na Península Ibérica, na Espanha, quando no ano 380, antes que existisse igreja católica romana, era uma igreja só, era a igreja de Cristo. Então, no ano 380, o sínodo de Saragoça prescreveu uma preparação de 3 domingos até o domingo da Epifania, que é o domingo do Natal, e para que a igreja se preparasse para buscar a presença do Senhor e pensasse e adorasse e lembrasse da vinda de Jesus ao mundo e de como é importante a vinda do Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, advento é coisa de católico romano ou não? Não. Advento é coisa de católico reformado. Porque catolicismo, amado irmão, católico significa universal. Toda igreja que é bíblica, ela é católica. Só que nós não somos romanistas. Por quê? Porque essa foi uma decisão da igreja antes mesmo que houvesse igreja romana. Então, nós celebramos, no mês de dezembro, queridos, a vinda do Senhor Jesus ao mundo. E ao olharmos para este evangelho, nessa noite, eu quero meditar com você sobre algumas verdades incontestáveis do Natal. Verdades incontestáveis do Natal. Nesse texto que lemos na genealogia, nós vamos encontrar 3 verdades incontestáveis do Natal para nós dessa noite. Primeira delas, Deus é confiável. Primeira verdade incontestável do Natal, Deus é confiável. Versículo de número 1, vamos ler todos comigo, o que é que diz o texto? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Talvez você tenha assustado. Meu Deus, para que o pastor Rossi está lendo a genealogia hoje à noite? Nós não somos de cultura de genealogia, não é, irmãos? Mas as genealogias eram usadas para descrever, amados irmãos e irmãs, a história de um povo, a sua origem, os seus momentos de glória, os seus momentos muito desafiadores. E geralmente no Antigo Testamento, elas eram usadas, queridos amigos e irmãos, também para defender a nobreza de uma família e para mostrar o direito que aquela família tinha ao trono e a importância daquela dinastia na história daquele reino. E esse evangelho é escrito por Mateus para mostrar para nós que Jesus, queridos, é o Messias prometido a Abraão e a Davi. E no primeiro versículo o texto diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro ponto que a genealogia nos mostra, uma verdade incontestável do Natal, é que Deus é confiável. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis 12, 3, Deus fez uma promessa para Abraão, 1000 anos antes de Jesus nascer, e nessa promessa ele dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus diz que é multiplicar a descendência de Abraão, Deus diz para ele: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava prometendo? Deus estava prometendo que o Salvador nasceria na família de Abraão. E 2000 anos depois deste versículo de número 1, Deus está cumprindo a sua promessa. O Salvador nasceu na família de Abraão, na pequenina cidade de Belém, tendo como seu primeiro berço um coxo, numa situação tanto quanto humilhante para os olhos dos homens. Mas o Natal, amados irmãos, revela que Deus é o Deus fiel, porque Deus fez uma promessa a Abraão 2000 anos antes de Jesus nascer, que o Cristo nasceria na família de Abraão, e o Cristo nasceu na família de Abraão. Mas Deus fez promessa não só a Abraão. O versículo diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Há 2000 anos antes de Jesus nascer, Deus fez uma promessa a Abraão. Mas 1000 anos antes de Jesus nascer, Deus também fez uma promessa a Davi. Essa promessa está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 13 e 14. E nessa promessa Deus diz a Davi que mandaria na sua descendência, na sua dinastia, um rei cujo reino não teria fim. E Deus diz assim: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus prometeu a Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer, que na família de Davi haveria um rei cuja dinastia, cujo reino duraria para sempre. E Deus disse: e eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. E Deus é o pai de Jesus, eternamente o pai de Jesus, porque ele é, queridos, um só com o Filho. Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai, querido amigo e irmão. O que significa isso, pastor? Que Cristo é eternamente gerado do Pai. Significa que eles compartilham da mesma natureza divina desde toda a eternidade. E na plenitude dos tempos, a segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana para ser um de nós sem pecado, para pagar a nossa dívida e cumprir todas as promessas de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Natal vem nos revelar que Deus é o Deus fiel. É o Deus que cumpre todas as suas promessas. É o Deus que cumpre a sua palavra. Você pode confiar nas promessas de Deus a seu respeito. Ele vai cumpri-las todas. Louvado seja Deus. Deus é o Deus fiel. Quando você olha para promessas que Deus faz, querido amigo e irmão, no próprio Novo Testamento, ele diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é declarado filho de Deus, é adotado como filho de Deus. É perdoado de todos os seus pecados. Em João 3,16 ele promete: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador,
você recebe a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Deus é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Mas Deus também promete conduzir a sua vida conforme a providência dEle, quando diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai cumprir, querido amigo e irmão, a promessa de fazer com que tudo coopere para o bem da sua salvação, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus, e você ama a Deus, e você pertence a Cristo Jesus, e Deus jamais vai te abandonar. Mas Deus promete também, querido amigo e irmão, dar-nos consolo mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, o texto diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual nós somos contemplados por Deus. Se você passar por qualquer aflição, o Pai vai te consolar, porque Ele é Pai de misericórdia, porque Ele é o Pai de Jesus, porque Ele é o Deus de toda consolação. E esse Deus maravilhoso diz muitas vezes na sua palavra ao seu povo, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Natal, querido amigo e irmão, traz para nós a realidade de que Deus é o Deus confiável. Tudo aquilo que Deus prometeu com respeito a Jesus, Ele cumpriu. Ele disse que haveria de brilhar uma estrela no Oriente, ela brilhou em Números 23. Os magos se guiaram por aquela estrela. Em Miqueias 5,2, ele diz que o Cristo nasceria na cidade de Davi. O Cristo nasceu na cidade de Davi. A promessa foi cumprida. Em Isaías 53, disse que ele seria traspassado, moído pelas nossas iniquidades. Mas no versículo 10 e 11, diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Com seu conhecimento o servo justificaria muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. A Bíblia profetizou a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia profetizou que Deus mandaria o seu Espírito Santo. Joel diz, porque derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. Até sobre os servos e as servas porei sobre eles o meu Espírito, e eles vão profetizar. E Deus nos deu o seu Espírito Santo. Então, tudo aquilo que Deus prometeu na palavra dEle para você, Ele nunca, jamais vai deixar de cumprir. Que bênção maravilhosa é ver a mão de Deus sobre nossa casa todos os dias. Eu não sei se você já pensou, olhando para a sua vida, como Deus é misericordioso e perdoa os seus pecados. Eu não sei se você olha para a sua família, como Deus tem abençoado o seu lar. Apesar de falhas e pecados seus, como Deus tem abençoado nossos casamentos. Como Deus tem abençoado nossos filhos na presença do Senhor. Como Deus tem conduzido a igreja, amados irmãos, apesar de nós. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Nós temos promessas maravilhosas demais na palavra de Deus. Se nós confiarmos nelas, queridos amigos e irmãos, nós não temos por que viver entristecidos. Mas nós podemos, de fato, ficar firmes e colocarmos-nos de pé, porque Deus é o Deus que promete abençoar o seu povo. Deus é o Deus que promete, amados irmãos, abençoar conforme a sua palavra. É por isso que nós temos que cumprir tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu gosto muito da parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus diz àqueles que multiplicam o talento o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando você é fiel no pouco, além de ter o reconhecimento celestial, Deus promete que é Ele quem vai te dar o muito. Então, nós temos que ser fiéis naquilo que Deus colocou em nossas mãos. E na hora certa, Ele diz, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. E Ele nos promete a bênção de desfrutar da alegria do Senhor.
Então, creia na fidelidade de Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia que Deus vai estar com você todos os dias. A palavra de Deus diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nenhum deles cai sem a permissão do Senhor. O Senhor disse que no mundo nós passaremos por aflições, mas que podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele disse que nós seríamos sim perseguidos, mas Ele disse que nunca nos deixaria. Estaria conosco sempre no cumprimento da missão. Você, querido amigo e irmão, tem descansado na fidelidade de Deus? Tem confiado na sua palavra? Tem descansado nas suas promessas? Tem louvado a Deus porque Deus é bom com você? Eu já cantei aqui, amados irmãos, um cântico do Marcos Witt, que é um dos que eu mais gostava no Chile. Ele dizia assim, ó, Deus de pactos, que guardas tua promessa, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Você confia nas promessas de Deus? Você confia que o Senhor está com você todos os dias? Você confia que todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus? Mesmo quando você perde o emprego, mesmo quando um negócio dá errado, mesmo quando você enfrenta um grande calote, você confia que Deus cuida de você? Você confia que Deus te ama, mesmo no dia em que você é traído, mesmo no dia em que você é enganado, mesmo no dia em que pisam na bola com você? Você confia? Você confia, querido amigo e irmão, que Deus vai cuidar do seu lar, apesar de todas as suas limitações? E ainda que os seus filhos não estejam com você 24 horas, ainda que você não os esteja olhando o tempo todo. Deus é um Deus fiel. Ele prometeu a Abraão, Ele cumpriu. Ele prometeu a Davi, Ele cumpriu. E todas as promessas que Ele faz a mim e a você, Ele vai cumprir. Então, creia nas promessas do Senhor. Fique firme, não se desanime. Primeira verdade incontestável do Natal, Deus é fiel. Pastor, qual a segunda verdade incontestável do Natal que esse texto revela para nós? Segunda verdade incontestável do Natal é a verdade principal deste livro. Mateus escreve este livro para mostrar que Jesus é rei. Segunda verdade incontestável do Natal, Jesus é rei. A primeira é Deus é confiável, Deus é fiel. A segunda é Jesus é rei. Nós vamos ler aqui, irmãos e irmãs, do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Vamos ler responsivamente. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Você vai contar quantos reis tem aqui, do versículo 6 até o versículo 11. Vamos lá? Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias. Vocês, o 7. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Quantos reis nós temos aí, irmãos? Quem contou comigo? 15 reis? 15? Só faltou Jesus. Cadê meus matemáticos aí, que nunca me traem, é? Nós contamos aqui, quantos aí vocês acharam? 15 para Vitória. Hã? Vamos contar de novo, vocês não contaram? Vamos lá. Jessé gerou a Davi, primeiro rei. Salomão, segundo rei. Urias, terceiro rei. Não, Urias não, filho. Roboão, terceiro rei. Abias, quarto rei. Asa, quinto rei. Josafá, sexto rei. Jorão, sétimo rei. Uzias, oitavo rei. Jotão, nono rei. Acas, o décimo. Ezequias, o 11º. Manassés, o 12º. Amon, o 13º. Josias, o 14º. Jeconias, o 15º.
tirando Jesus, que é o 16º. Olha para você ver, na família de Jesus você encontra 16 reis. Jesus Cristo é rei, é uma verdade clara da genealogia. Mateus escreve este evangelho para mostrar para nós que Jesus Cristo é o rei, o Messias prometido no Antigo Testamento. Os judeus, queridos amigos e irmãos, consideravam Jesus meramente um profeta humano. Eles nem sequer procuraram saber de fato onde Jesus tinha nascido, porque diziam, não, o Cristo vai nascer em Belém, na cidade de Davi, mas esse aí é de Nazaré. As pessoas viam Jesus pregando em Nazaré e tomavam por certo que ele era de Nazaré. Ele terminou de ser criado em Nazaré, porque a sua primeira infância foi no Egito. Mas ele era de Belém, ele era o filho de Davi, ele era o rei prometido. E ele veio para os seus e os seus não receberam, não o reconheceram como rei. Mas Mateus escreve esse evangelho para falar que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o soberano, o rei da glória, o senhor de tudo quanto existe. Ele é soberano. É o rei de Nárnia, como disse C.S. Lewis. Senhor de Cair para Vel, aquele que reina sobre Beruna, aquele que reina sobre o sol, sobre os céus, sobre o mar, sobre a terra. Ele é o rei da glória, ele é o todo-poderoso Senhor, ele é o Senhor de tudo quanto existe. Jesus é o Rei dos reis. Ele disse de si mesmo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele domina sobre tudo. É por isso que Isaías, quando profetiza sobre ele, em 9, 6 e 7, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele já diz, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Querido irmão, você vive como quem tem a consciência de que é súdito do Rei dos Reis neste mundo? O grande teólogo holandês Abraham Kuyper disse que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Ele é Senhor de tudo quanto existe. Nada lhe foge ao controle. Você reconhece que o seu Senhor é o Senhor de tudo quanto existe? Muitas vezes, amados irmãos, há uma tendência no meio do povo de Deus de pensar em Jesus só como Jesus, meu amigo. Jesus próximo, Jesus chegado. De fato, ele se tornou um de nós e se identifica conosco. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é o Senhor de tudo quanto existe. Ele é o Rei da glória. Ele é o soberano Senhor. Nós, ainda que o vejamos na eternidade com o corpo glorificado que teremos como o dele, nós não nos dirigiremos a ele como alguém que é igual a nós. Nós cairemos prostrados aos seus pés. Ele é Rei. Ele é todo-poderoso Senhor e ele é Rei sobre nossa vida. Ele nos ama, ele é nosso amigo, mas nós temos que confiar na sua soberania, no seu reinado e no seu domínio sobre a nossa vida. E se ele nos comprou com seu sangue, nós não pertencemos a nós, nós pertencemos a ele. E nós temos que viver, então, irmãos, com o coração quebrantado e humilde, prostrados aos seus pés e vivendo para a sua glória todos os dias da nossa existência. Eu me assusto, amados irmãos e irmãs, como nós, muitas vezes, cristãos desta época, temos uma imaginação horrível. Porque a gente vive, de fato, como se Jesus fosse um Deus que está longe lá no céu, sem se importar comigo. Então você vem para a igreja, você até canta, você até ora, você até busca a Deus, mas sai daqui, você acha que você tem que se virar nos 30. Você não submete a sua vida à palavra de Deus muitas vezes.
Você faz o que se te dá na cabeça. Você vai tomando as decisões conforme o seu próprio arbítrio. E você esquece que o Senhor é Senhor da sua vida. E que tudo, em todas as coisas em sua vida, você tem que consultar se essa é a vontade de Deus ou não. Se o que você está fazendo agrada ao Senhor ou não. Se as suas atitudes glorificam ao Senhor ou não. Se Jesus Cristo é o nosso Rei, nós não podemos viver mais para nós, irmãos. Nós temos que viver para Ele todos os dias da nossa existência. Nós temos que viver para a glória dEle. Porque você não vê o reino de Deus claro e estabelecido, muitas vezes você vive a sua fé como se fosse algo à parte da sua realidade natural. Mas você tem que pisar na cama todos os dias, fora da cama de manhã, e dizer: Senhor Jesus, Tu dominas sobre a minha vida. Eu quero que todos os meus atos, de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, glorifiquem o Senhor. Eu quero viver para Ti. Eu não posso viver mais para mim. O Senhor me comprou com Seu sangue. Me deixa viver para Tua glória, me deixa viver para a Tua honra. Meus irmãos, nós vivemos de fato como pessoas que são súditos de Jesus. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, o que Ele diria acerca das nossas atitudes? Nós vivemos como quem está servindo um rei, está debaixo da sua soberana vontade, ou nós nos consideramos senhores de nossa própria vida? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, que nós saibamos que nós servimos a um Rei misericordioso, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que você não se esqueça que Ele é um grande leão. Lembra do dia lá nas Crônicas de Nárnia, em que a feiticeira foi exigir o sangue daquele jovem que tinha se desviado. E ela então vai argumentar com Aslan dentro da sua tenda. E quando ela sai, ela duvida de Aslan, se Aslan vai cumprir a promessa de dar a vida no lugar de Edmundo. E ela diz: como é que eu posso garantir? Será que você vai cumprir? E ele fala assim: Uou! Quando ele ruge, a feiticeira treme. Jesus é o leão. Quando ele ruge, Satanás treme. Ele é o Rei da glória. Então, viva imaginando que o seu Senhor é Rei, que domina sobre tudo. Submeta-se a Ele. Peça a Deus que dê a você um coração quebrantado e humilde, e disposição para viver para a glória dEle todos os dias da sua vida. Pastor, que verdade incontestável o Natal vai trazer mais para nós? Primeira delas, Deus é confiável. Segunda, Jesus é Rei. Mas, em último lugar, o que o texto da palavra nos ensina nessa noite, pastor? Terceira verdade incontestável do Natal que nós aprendemos no texto é que Deus é gracioso. Deus é gracioso. Terceira verdade incontestável do Natal. A genealogia de Jesus é fenomenal, porque ela, diferente de outras genealogias, ela tem inserida no seu próprio corpo o nome de algumas preciosas mulheres. E quando alguém queria forçar a sua própria glória, ninguém jamais colocaria nome de mulher em genealogia naquela época de Jesus. Então, quando você vê o Senhor colocando mulheres na genealogia, já é uma demonstração de graça. E aqui já é uma própria demonstração de amor do Senhor para com as mulheres. Mas a vida de cada uma dessas mulheres que aparece na genealogia de Jesus é uma demonstração de graça. Porque no versículo 3 diz assim, ó: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Tamar, queridos amigos e irmãos, não vou contar a história toda, não dá tempo nessa noite. Tamar era a nora de Judá. E porque ele não cumpriu o acordo de dar o terceiro filho dele para ela, o primeiro morreu, o segundo morreu, ele tinha que dar o terceiro. Mas ele pensou: essa viúva é maldita, matou meu primeiro, matou o segundo, vai matar o terceiro. E como ele não deu o terceiro, ela então, num momento de náusea espiritual dele, o ilude,
finge-se de prostituta, vai para a cama com seu sogro e engravida dele, e tem gêmeos dele. E quando o seu sogro vai matá-la por adultério, porque era a realidade daqueles dias, ela mostra para ele o seu báculo, o seu selo, e diz: eu engravidei do homem que é o dono dessas coisas. E ele diz para ela: você é mais justa do que eu. Mas preste atenção, na família de Jesus, que escândalo, pastor! Você tem a história de uma moça que dormiu com o próprio sogro. Que absurdo. Mas tem outra. A dona que era a dona da casa da luz vermelha de Jericó é uma das mães de Jesus. Versículo de número 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe era uma prostituta. A casinha da luz vermelha de Jericó era dela. Ela não só era prostituta, mas ela era a cafetina, a principal agenciadora da máfia das prostitutas de Jericó. Mas quando os espias vão para aquela cidade, ela esconde os servos de Deus, você se lembra muito bem. Quando os homens de Jericó querem matá-los, ela diz que eles fugiram, e ela os desce pela muralha, e quando eles vêm destruir Jericó, ela deixa aquele fio escarlate na sua janela, e quando o povo de Deus entra e mata todo mundo em Jericó, a família de Raabe é preservada. E ela então começa a viver no meio do povo de Deus, e simplesmente um dos príncipes de Judá, meus queridos irmãos e irmãs, Salmão, casa-se com Raabe, e uma das tataravós de Jesus era uma prostituta. Talvez você tenha história na sua família de alguém que não era tão bom assim. E talvez você até se envergonhe de encontrar. Pastor, tem um tataraneto aí que, uma tataravó aí que adulterou. Não, tem uma tataravó que assassinou o marido, né? Tem algum parente meu que veio que teve na cadeia, Tem algum parente meu que está desviado, está fazendo tudo errado, foi criado na igreja, é um problema. Meu querido amigo, irmão, não é privilégio só seu fazer parte de uma família de origem desajustada. A família de Jesus tinha uma prostituta, mas a graça de Deus se manifestou naquela família. Mas além, querido amigo e irmão, da menina que dormiu com o sogro, e da menina que era líder da zona do meretrício de Jericó, na família de Jesus também tem uma menina que veio do mundo, Ruth. O povo de Deus, querido amigo e irmão, não podia se casar com quem não era da linhagem do povo de Israel. E toda vez que alguém do povo de Deus saía de Israel, tinha sérios problemas. Você lembra de Abraão, quando foi para o Egito? Ele fugiu da terra em que Deus lhe tinha mandado ficar, e ele teve sérios problemas, quase perdeu a mulher. Ló, quando foge do lugar em que Deus o mandou estar, vai para Sodoma e Gomorra, literalmente tem a sua esposa transformada numa estátua de sal. Elimeleque, querido amigo e irmão, sai da sua terra, levando seus filhos Malom, Quilion, e também a sua esposa Noemi, porque faltou pão na casa do pão em Belém. Ele vai para Moabe, e lá em Moabe ele morre, seus meninos se casam, morre, sua mulher fica viúva, uma das noras fica na terra, e Ruth vem com Noemi. E eu não tenho como contar a história toda, mas Ruth era a menina do mundo que se converteu. Ela virou para sua sogra e diz: onde você for, eu vou. Onde você for sepultada, eu vou ser. Ela diz para ela: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É a menina do mundo, que casou com um rapaz da igreja, não devia ter casado, mas Deus teve misericórdia e converteu aquela menina. E ela simplesmente é uma serva preciosa do Senhor. Ela, de Boaz, gerou a Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. A bisavó do rei Davi, Ruth, a menina que veio do mundo, mas experimentou o evangelho da graça de Deus em sua vida. Pastor, quem mais está na família de Jesus? Tem uma outra senhora. O nome dela nem aparece no texto. A situação é tão escandalosa, que o pessoal não tem nem tem coragem de colocar o nome dela no texto. Diz assim: Jessé, versículo 6, gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. O texto nem fala o nome dela. Batseba, pode ser casa do juramento ou casa do descanso. A mulher mais bonita de Israel. Batseba,
filha de Eliã, um dos soldados de Davi, neta de Aitofel, o grande conselheiro de Davi. Você se lembra que Davi constrói Jerusalém. E ele constrói um grande palácio. Até aquela época o povo de Deus, todos moravam talvez mais ou menos ali na mesma altura. E quando ele constrói Jerusalém, ele pode ver por cima. E a Bíblia nos diz, queridos amigos e irmãos, que quando os seus homens estão na guerra, Davi já ali na fase dos 50 anos, está cansado de briga, cansado de guerrear, resolveu ficar em casa quando mandou seus homens para a guerra, ficou na cama até meio-dia. E quando ele sai meio-dia, naquele momento de leniência, momento no qual ele tinha que estar guiando o seu exército, ele vai para a sua sacada na janela e vê Batseba tomando banho no fundo do seu quintal. E no momento de lapso de loucura, o rei, que era o homem segundo o coração de Deus, mete os pés pelas mãos, manda trazer a mulher, ela dorme com o rei e fica grávida dele. E você se lembra que o rei manda trazer o marido dela da guerra para dormir com ela, mas o marido dela diz, eu não vou dormir com uma mulher, já que os meus amigos estão todos no campo de batalha. Então Davi, de maneira mais louca ainda, escreve uma carta para Joabe e diz, bota Urias na frente de batalha e ele vai ser assassinado. E Urias morre. E aqui o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, o herói mais aclamado de Israel, o homem que depois de Jesus é o segundo personagem que é mais mencionado nas Escrituras, cai em adultério e mata. O filhinho que ele tem com a mulher morre, mas ele traz ela para dentro de casa, casa com ela, e depois ela vai ser a mãe do rei Salomão. Adultério e assassinato no meio do povo de Deus. Fala sério. Se você fosse para uma igreja em que um dos líderes adulterasse com a mulher de outro líder da igreja, e depois mandasse matar o marido dessa mulher, você ficaria nessa igreja? Ela está doida, eu vou embora daqui. Pois isso aconteceu na família de Jesus. Isso é para você entender que não existe pecado tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa encontrá-lo. Não existe pecador tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. E a última menina que aparece na história de Jesus é Maria, né? Versículo de número 16 que nós lemos. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Maria é a menina adolescente, 16, 17 anos, noiva de José no papel. De repente aparece grávida, a menina que ficou grávida antes de casar. Que vergonha. Complicado. Me lembro quando adolescente na igreja, no interior, algumas moças apareceram grávidas, uma de cada vez, pelo menos 3 delas, e todo mundo falava assim, fulana se perdeu. Era a maneira de falar. Fulana se perdeu. Era a vergonha dos pais. Os pais oficiais renunciavam, o presbítero renunciava, o pastor colocava o seu pastorado à disposição, porque filho se perdeu, caiu em pecado. Nós sabemos que Maria não se perdeu, que quem foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, aos olhos de todos, Maria é a menina que ficou grávida antes de casar. Mas Deus é o Deus que perdoa, que resgata, que purifica de todo pecado. Irmãos, não é por acaso que essas pessoas estão na família de Jesus. É para que eu e você não atiremos pedra em ninguém. É para que nós não nos consideremos melhores do que ninguém. É para que nós não soneguemos o Evangelho a ninguém. Porque se na própria família do Filho de Deus houve pessoas que tiveram problema de incesto, problema de prostituição, problemas de adultério, de assassinato, pessoas que vieram do mundo, pessoas que cometeram pecados escandalosos. Isso só mostra, queridos irmãos, o propósito da vinda de Jesus. Hoje, nosso pastor Camargo leu no culto de manhã, 1 Timóteo 1,15, que diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo diz. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura.
É por isso que nós precisamos entender que não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavá-lo, que não há pecador tão perdido que Jesus não possa encontrá-lo, que não há pecador tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. Ah, querido amigo e irmão, nós temos que pregar o Evangelho e conclamar todas as pessoas ao arrependimento, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, querido amigo e irmão, eu não sei quais pecados você cometeu. Talvez você tenha um passado, todo mundo tem um passado, e o seu passado não glorifica a Deus, mas se você se arrependeu de seus pecados e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos os seus pecados foram perdoados, toda a sua iniquidade foi perdoada, o castigo que te traz a paz já caiu sobre Jesus, e você não tem dívida alguma no tribunal de Deus. Então você não precisa viver como uma pessoa que vive se acusando a si mesma, ou se considerando menos do que outras, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, já te perdoou de todos os seus pecados. Deus é um Deus gracioso. São essas bênçãos que o Natal revela para nós. Você tinha pensado que esse tempo de Natal é um tempo para meditarmos, para conhecermos mais o nosso Deus? Eu gostaria sinceramente de que você pedisse a Deus para que essas 3 verdades estejam escritas no seu coração e na sua mente. Sabe por quê? Porque se você tiver essas 3 verdades escritas na sua mente e no seu coração, 2024 vai ser diferente. Se você adotar como uma verdade principal para a sua vida que Deus é fiel e Ele é confiável, quando as lutas baterem na sua porta, você não vai se desesperar. Você não vai arrancar os poucos cabelos que não tem. Você não vai ser dominado pela ansiedade. Porque Deus tem promessas maravilhosas para você. E Ele diz para você que vai dar tudo certo para você. Vai ser difícil, vai ter luta. Mas Ele diz que vai estar no barco. Então, se você guarda essa primeira verdade, 2024 vai ser diferente. Se você guarda a verdade de que Jesus é rei, você vai fazer menos coisas erradas no ano que vem. Você vai se entregar menos para vacilos, porque você é súdito do Rei Jesus. E você não tem o direito de desagradá-lo. Você tem que viver para a glória dele. Mas se você reconhecer que Deus é Deus de graça, o seu 2024 pode ser mais leve, porque você sabe que Deus te amou e mandou o Filho dele para pagar os seus pecados na cruz. E independentemente de qualquer erro que você cometa, Jesus te amou e ninguém pode arrebatar você das mãos dele. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nosso Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 3 verdades muito simples, mas que podem nos trazer tanta paz para o ano que vem. Que em 2024 você saiba, Deus é fiel. Escreva essa mensagem. Faça um esboço lá, desenhe como a Rebeca faz aquele desenho bonito dela lá, né? Todo floreado assim, ó. Escreva um quadro lá, Deus é confiável. 2º lugar, Jesus é rei. 3º lugar, Deus é gracioso. Se essas 3 verdades estiverem na sua mente em 2024, você vai ser muito mais feliz do que em 2023. Que você tenha consciência de que o Senhor é o Deus fiel. Eu quero terminar essa mensagem lembrando de uma ilustração que C.S. Lewis conta, que eu acho que é maravilhosa. Ele diz que nós somos como soldados que estão no meio de uma grande guerra. E o nosso rei já tomou a capital. Mas nós estamos nas terras mais distantes. E de repente, então, você está numa trincheira guerreando, e bombas estão caindo ao seu lado, e você imagina, meu Deus, será que nós vamos ser vitoriosos? Mas de repente, querido amigo e irmão, chega para você o grande telegrama que o grande rei já triunfou, ele já conquistou a capital inimiga, e você está ali só concluindo as batalhas finais naquela trincheira. Então, querido amigo e irmão, você pode confiar que o seu rei já conquistou a vitória. Daqui a pouco o exército inimigo vai
vai se render completamente. E você vai entrar na gloriosa capital. Você vai se encontrar com o Rei. Você vai ser honrado por Ele. Você vai passar toda a eternidade na presença dEle. Talvez você está na trincheira lutando agora. Talvez muitas bombas estejam caindo ao seu lado. Talvez você pense, meu Deus, será que eu vou conseguir aguentar a guerra? Mas preste atenção, o Rei já entrou na capital. O Rei já tomou o trono. E daqui a pouco todas as forças da nossa milícia vão chegar. E o exército inimigo vai se render. E nós nos encontraremos com o Rei na nossa capital celestial. Confie nessas promessas. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Descanse em sua graça. Ele estará com você. Ele te dará a vitória. Ele derramará sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Vamos repetir para terminar? Quais são as 3 verdades incontestáveis do Natal? Vamos lá? Primeiro, Deus é confiável. Segundo, Jesus é. Terceiro, Deus é. Escreva essas verdades no seu coração. E Deus vai te encher de paz e de alegria nesse Natal. Vamos.